esse exemplo aqui, que diz o seguinte, que se eu considerar o conjunto de todas as versões torcidas do L caligráfico de Z2, que eu estou chamando a versão rotacionada ótima do Z2, a nossa versão lá por rotações por complexo, lá da proposição 1 que tem a matriz Q. Então, se eu considerar esse conjunto, qualquer reticulado desse conjunto, ou seja, qualquer versão torcida da versão rotacionada ótima, terá a distância normalizada 1 sobre raiz de 5, que é a distância normalizada da versão rotacionada ótima. Ou seja, qualquer versão torcida irá preservar a distância normalizada. Tá? Nós temos essa proposição 23, que diz o seguinte: seja lambda de a classe de reticulados cuja matriz geradora é dada por B de A, que é essa matriz aqui, se A é dado por essa expressão, onde Z é um inteiro positivo e 4Z mais 1 não é um quadrado perfeito, então a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado lambda de A rotacionado é dada por esse valor, 1 sobre 2 vezes módulo de A. O que acontece aqui? Se nós percebermos, esse lambda de A, essa classe de reticulados, na verdade, ela é uma extensão de uma das classes de reticulados quadráticos que nós trabalhamos. Para ser mais preciso, ela é a extensão da última classe lá, lambda 4. E o porquê dessa proposição 23 é a proposição 25, que diz o seguinte: se lambda de A representa a classe de reticulados com matriz geradora dada por B de A, do slide anterior, da proposição anterior, e L caligráfico de Z2 é a versão rotacionada ótima do Z2, né? Lá dada por complexos, feita por rotações por complexos, cuja matriz geradora é Q, lá da proposição 1, então, uma rotação anti-horária de π sobre 4 deste reticulado é uma M-torção de L caligráfico de Z2, onde o M é dado por esse valor. O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos conectando um reticulado desta classe com a nossa versão rotacionada ótima do Z2 via M-torção. E um fator curioso a respeito do M está nessa observação 34. Lá no exemplo 12, nós encontramos uma versão rotacionada do Z2 algébrica via corpo de números K, que aqui nós podemos escrever como K igual a Q de M ao quadrado. Ou seja, o M ao quadrado aqui, onde o M é esse valor, é o zeta5 mais o zeta5 a menos 1, né? Onde o zeta5 é a quinta raiz da unidade, lá que define os corpos ciclotômicos. Tá? Agora, nós vamos falar da torção generalizada em reticulados n-dimensionais. Foi uma outra definição que nós construímos. Então, essa definição diz o seguinte: sejam M1, M2 reticências Mn-1, um vetor em Rn-1, com todas as suas entradas não nulas, e lambda contida em Rn, n maior que 2, um reticulado que possui uma matriz geradora dada por A. Uma M1, M2, reticências Mn-1, torção generalizada do reticulado lambda, é o reticulado denotado por essa expressão com a matriz geradora dada por esse produto matricial aqui, que é uma matriz diagonal vezes a matriz A. Decorre dessa definição também que o reticulado lambda e qualquer versão torcida desse reticulado, certo? Serão reticulados que têm o mesmo volume, a mesma distância produto mínima e a mesma distância produto normalizada. De forma que eu tenho esse exemplo 23, que vai dizer o seguinte, que se L caligráfico de Zn é a versão rotacionada ótima do Zn, onde para o n igual a 3 nós estamos considerando a nossa versão lá rotacionada via quaternios, da proposição 16 que tem a matriz Q, e para n igual a 5 e n igual a 8, nós estamos considerando as versões algébricas, né, cujas matrizes são R dos exemplos 14 e 15, então nós temos o quê? Que qualquer reticulado torcido da versão rotacionada ótima do Z3 terá a distância normalizada 1/7, que é a distância normalizada da versão rotacionada ótima do Z3. Qualquer torção da versão rotacionada ótima do Z5 terá a distância normalizada 1 sobre 121, que é a distância normalizada da versão rotacionada ótima do Z5. E, finalmente, qualquer versão torcida
da versão rotacionada ótima do Z8 terá essa distância normalizada 1 sobre 17 elevado a 7,5, que é a distância normalizada da versão rotacionada ótima do Z8. Então, as torções elas vão preservar as distâncias normalizadas. A partir daí, nós temos esses testes numéricos, né? Nós fizemos testes para os reticulados Z3, Z5 e Z8, onde nós construímos versões mais densas, versões torcidas mais densas desses reticulados, e o algoritmo que foi usado para o cálculo da norma mínima foi o algoritmo proposto por Fink e Post, que está lá na referência 21. Então, quando nós consideramos o conjunto das torções da versão rotacionada ótima do Z3, onde o M1 e o M2 é tomado nessa partição deste quadrado, ou seja, nós testamos 50 ao quadrado, 2.500 reticulados, dos nossos testes, nós temos que, dentre esses 2.500 reticulados testados, o que tem a maior norma foi essa norma aqui, 1.01992. Tá? E para o valor M1 e M2 igual a 7 quartos, 41 sobre 20. Dessa forma, o nosso reticulado torcido, ele vai ter, que foi a nossa versão mais densa encontrada, ele tem essa densidade 0,55, maior do que a densidade do Z3, que é 0,52. Tá? Nós utilizamos um procedimento análogo para o conjunto das versões torcidas da versão rotacionada ótima do Z5 e o conjunto das versões torcidas da versão rotacionada ótima do Z8. Esses resultados estão sistematizados na tabela 10 aqui. Então, aqui na primeira coluna, nós temos os nossos reticulados que trabalhamos, as versões rotacionadas ótimas do Z5, do Z3, que mostramos agora, do Z5 e do Z8. Aqui são as suas densidades. Aqui foram as melhores versões torcidas encontradas nos testes numéricos. Aqui as densidades dessas versões torcidas. Aqui são os reticulados que têm a maior densidade da dimensão específica e aqui as suas densidades. Por exemplo, no Z5, a nossa melhor versão torcida foi essa. A densidade do Z5, da nossa versão torcida, foi 0,25, bem maior que a densidade do 0,16, porém menor que a densidade do reticulado mais denso, que é o D5. Né? Aqui no Z8, nós temos que a nossa versão torcida foi essa, a sua densidade 0,04, quase 3 vezes maior, né, do que a densidade do próprio Z8, que é 0,01, porém menor do que a densidade do reticulado mais denso dessa dimensão, que é o E8, que é essa densidade aqui. Tá? Então, o objetivo desse capítulo, né, desses testes, desses resultados aí, é nós tentarmos encontrar reticulados que sejam que possam ser usados simultaneamente em canais gaussianos e canais com desvanecimento de Rayleigh. Aqui a gente encerra os capítulos. Nós vamos entrar agora nas nossas perspectivas futuras. Nós temos uma série de conjecturas no trabalho que nós podemos provar ou encontrar contra-exemplo para cada uma delas. Além disso, as nossas perspectivas, nós temos essas perspectivas. Encontrar versões rotacionadas ótimas do C3 e do FCC, que tenham as maiores distâncias produtos possíveis quando consideramos quaisquer rotações desses reticulados, porque nós trabalhamos apenas com as rotações em torno da reta que tem vetor diretor 1, 1 e 1. Também nós queremos encontrar versões rotacionadas ótimas do reticulado Z7 e E7, com diversidade máxima e boas distâncias produtos a partir da álgebra dos octônios. Infelizmente, isso aqui foi um problema que nós atacamos bastante durante a tese, mas sem sucesso. Ainda pretendemos continuar atacando. Melhorar, se possível, os resultados referentes às perturbações dos reticulados ótimos, escrevendo-os apenas em termos das distâncias produtos. Encontrar as condições para que tenhamos as melhores versões torcidas dos reticulados considerados neste trabalho. Encontrar boas versões torcidas de outros reticulados com dimensões superiores aos que aqui foram estudados e as condições para que tenhamos as melhores versões torcidas desses reticulados. Então, aqui são as nossas referências. Nós agradecemos à banca e aos ouvintes pela atenção e nós encerramos, então, a nossa apresentação. Deixa eu...
Parar a apresentação e interromper a gravação. Interromper a gravação.